Vamos falar das propriedades básicas dos ímãs. Primeiro, o ímã ele sempre tem dois polos, um polo norte e um polo sul. Se você colocar polos iguais, próximos, eles vão se repelir. Norte com norte repele, sul e sul repele, norte e sul a gente tem atração. Vão existir sempre os dois polos, norte e sul, independente se a gente quebra esse ímã no meio, vão surgir dois novos polos aqui na região da fratura para continuar esse pedaço com norte e sul e esse outro pedaço com norte e sul. Então essa extremidade da esquerda, que era sul, vai continuar sendo sul. Então tem que surgir um norte aqui na região da fratura para continuar com os dois polos. Esse pedaço que era norte vai continuar sendo norte, então vai surgir um sul aqui na região da fratura para continuar com os dois polos. Quebra o ímã novamente no meio. Esse pedaço sul continua sendo sul, então surge um norte na região da fratura. Esse pedaço dessa extremidade direita que era norte, continua norte, então vai surgir um sul aqui na região da fratura. Perceba que a gente quebra o ímã, ele tende a se atrair depois de ser quebrado, porque os polos que formam aqui são opostos. Então sempre vai existir os dois polos, norte e sul, independente de quantas vezes você quebra esse ímã, você sempre vai ter os dois polos. As linhas de indução do campo magnético, as linhas do campo magnético gerado por um ímã. Bom, da mesma forma, de uma forma análoga a uma carga, gerando um campo elétrico ao seu redor, ou uma massa gerando um campo gravitacional ao seu redor, é um ímã gerando um campo magnético ao seu redor. As linhas de indução sempre saem do polo norte do ímã e chegam no polo sul. Então, todas as linhas que estão representadas saem do norte, dão a volta e entram no sul. Vetor indução magnética. Bom, o campo magnético, vetor indução magnética, ele tem as três características do vetor: direção, sentido e intensidade ou módulo. Vamos considerar então a gente tem esse ímã, as linhas do campo magnético saindo do norte e entrando no sul. Vamos pegar alguns pontos ao redor desse ímã. Por exemplo, vamos pegar esse ponto 1. Para onde aponta o vetor indução magnética no ponto 1? Bom, ele vai ser direção tangente à linha de indução. Tangente à linha de indução. Essa é a linha de indução, ela é horizontal. Então, a reta tangente também vai ser horizontal. E ela vai apontar no mesmo sentido da linha de indução. A linha de indução está apontando aqui para a esquerda. Então, o campo magnético no ponto 1 também vai apontar para a esquerda. Esse é o B1. A intensidade vai depender da proximidade que a gente tem do ímã. Depende da concentração das linhas de indução magnética. Quanto mais próximas as linhas estiverem, mais intenso é o vetor de indução magnética. Vou pegar um outro ponto aqui, um ponto 2. A reta tangente no ponto 2, ela é assim, ela passa raspando essa curva no ponto 2. E o sentido, olha o sentido da linha de força, o sentido vai ser para cá, tangente no sentido da linha de indução. Esse é o B2. Vou pegar um ponto 3, a reta tangente no ponto 3, ela é horizontal e vai apontar no sentido da linha de força, que é para a direita nessa posição. Esse é o B3. No ponto 4, a reta tangente, que passa raspando a linha de indução no ponto 4, ela é vertical. E o sentido, no sentido da linha de força, esse é o B4. Uma bússola nada mais é do que uma agulha magnética, é um ímã que pode girar em torno dos pontos cardeais. A agulha, como ela é um ímã, ela vai se orientar de acordo com o campo magnético terrestre ou um campo magnético externo de algum outro ímã. Então, sempre as linhas de campo magnético elas vão entrar no sul da bússola e vão sair no norte, assim como em qualquer outro ímã, entra no sul e sai no norte. Então, essa bússola está apontando aqui praticamente para o polo norte geográfico, porque existe um campo magnético que está nessa direção e nesse sentido. Por isso que a agulha magnética, esse ímã, se orienta, né, de acordo com o campo magnético externo e tem essa orientação. Se a gente colocar um ímã em um campo magnético, vamos pegar um campo magnético horizontal para a direita, aqui formado por esses dois ímãs
por esse polo norte e esse polo sul. As linhas saem do norte e entram no sul. A gente tem um campo magnético horizontal para a direita aqui, praticamente uniforme. Coloquei o ímã. No momento que eu coloquei o ímã, ele estava desalinhado. Ele estava aqui inclinado. Então, ele vai receber uma força, um torque, que vai fazer ele girar no sentido horário para que ele se alinhe com o campo magnético. Então, perceba que as linhas estão entrando no sul e saindo no norte. Então, ele se orienta, ele se alinha com o campo magnético externo. Então, uma bússola na presença do campo magnético, ela tende a girar e se orientar de acordo com as linhas de indução do campo magnético. Voltando no slide anterior, se a gente colocasse uma bússola nas posições 1, 2, 3 e 4, ela iria apontar no mesmo sentido do vetor campo magnético. Então, se eu colocasse uma bússola na posição 1, ela ia apontar para a esquerda. O norte da bússola, da agulha magnética, ia apontar no mesmo sentido do campo magnético. Para a esquerda na posição 1, para cá nesse sentido B2, para baixo na posição 4, para a direita na posição 3. Então, a agulha magnética, a gente pode simplificar a representação dela para uma flecha, ela aponta no mesmo sentido das linhas de indução magnética. Os antigos navegantes usavam a bússola para orientação em alto mar devido à sua propriedade de se alinhar de acordo com as linhas do campo geomagnético. Analisando a figura, onde estão representadas essas linhas, o que a gente pode afirmar? Bom, o campo magnético terrestre é devido ao núcleo que a gente tem, o núcleo quente da Terra, que é formado por ferro, níquel incandescente, que tem um movimento de rotação e geram esse campo magnético ao redor da Terra. Então, não é somente um ímã que gera um campo magnético, cargas elétricas em movimento também geram um campo magnético, que a gente vê mais para frente ainda. Então, o núcleo em rotação vai causar o campo magnético terrestre, que as linhas de campo magnético terrestre saem do polo sul geográfico e entram no polo norte geográfico. É como se a gente tivesse um grande ímã de cabeça para baixo no centro da Terra. Por que de cabeça para baixo? Onde a gente tem o norte magnético é praticamente o sul geográfico. E onde a gente tem o sul magnético é praticamente o norte geográfico. Então, as linhas do ímã, entre aspas, né, o campo magnético terrestre, saem do polo norte magnético, dão a volta e entram no polo sul magnético. Então, as linhas saem do norte magnético, que é onde está o sul geográfico, e entram no sul magnético, que é onde está o norte geográfico. Então, se a gente colocar uma bússola, ela vai apontar para o polo norte geográfico. Por quê? Porque é lá que está o sul magnético. Então, perceba o sentido da linha do campo magnético, que é saindo do polo sul geográfico, entra no polo sul da bússola e sai no polo norte. Entra no sul e sai no norte. Assim, a bússola se alinha com o campo magnético terrestre e a ponta da agulha magnética, a ponta da bússola, vai apontar para o norte geográfico, porque é lá que está o sul magnético, e o polo sul da bússola vai apontar para o sul geográfico, porque é lá que está o norte magnético. Então, a alternativa correta é a alternativa E. O polo sul do ponteiro da bússola aponta para o polo sul geográfico, porque o norte geográfico corresponde ao sul magnético. Então, lembre que é o invertido. O polo norte geográfico é onde está aproximadamente o sul magnético. E o sul geográfico é onde está aproximadamente o norte magnético.